Raiz. Hoje a gente tem uma presença especial que é o grande mestre Nenel, herdeiro da capoeira regional, filho do mestre Bimba. Mestre Nenel, seja bem-vindo ao nosso canal Ginga Raiz. Obrigado. A gente vai conversar um pouco sobre a vida do mestre Nenel, e uma figura bastante importante para a capoeira, né? Mestre Nenel, como é que começa, parece até óbvio, mas como é que começa a sua história com a capoeiragem? Em verdade, começa dentro do ventre da minha mãe, né? Eu tive o privilégio de já nascer dentro do terreiro regional. Então eu aprendi a ser regional espontâneo. Já foi a minha vida, já foi educado, criado através dos ensinamentos, dos conceitos do meu pai. Então, a minha vida já começou assim. E em 66, quando eu estava com 6 anos, aí é que eu considero que foi oficialmente o meu ingresso na capoeiragem, né? Como oficial. Foi a primeira vez que meu pai falou assim, "Seu Nel, faça a sequência." Aí eu fiz a sequência. E aí minha vida começa assim, em 66. E em 67 eu terminei o curso básico da capoeira toda e recebi meu lenço de aluno formado. Meu lenço azul e minha medalha de honra ao mérito. E essas coisas até hoje às vezes confundem nas redes sociais. Como é que forma um menino com 7 anos, sabe? Porque o povo confunde, que hoje tem formatura de professor, tem formatura de contramestre, de mestrando, formatura de mestre. E na capoeira, as capoeiras mais antigas, não tinha, era um processo do dia a dia, era um reconhecimento popular. E isso meu pai também conservou na filosofia dele. Então meu pai nunca formou professores nem mestre. Então, às vezes perguntam, quem foi que formou o mestre? Ninguém me formou mestre. Quem me formou mestre foi meu trabalho, foi o reconhecimento do povo, foi os meus discípulos e discípulas, foi as minhas andanças pelo mundo inteiro. E aos poucos eu tenho me tornado dentre as referências da capoeira regional por causa desse trabalho que eu vim recuperando muita coisa depois da morte de meu pai, né? Muita coisa recuperei, principalmente a coisa dos rituais e da musicalidade. E isso me deu uma certa notoriedade e consideração e respeito, e isso abriu muitas portas no mundo inteiro para me convidar, para me falar sobre, né, o meu trabalho. Perfeito. Ontem a gente conversou, eu fiz uma pergunta, lembra sobre aquele ritual maravilhoso de iniciação, rito de passagem, de pegar na mão do aluno e gingar? Foi seu pai que pegou na sua mão para gingar pela primeira vez? Meu pai pegou na mão de todos os seus discípulos. Nossa. Né? E tem até quadros, tem fotos que tem ele segurando na mão e tem também fotografias do povo africano fazendo esse mesmo gesto, que eu acho que a partir dali a iniciação já é uma troca de energia entre o educador e o educando, né? E é um gesto que eu acho que marca a vida de todo ser humano, porque quando a gente está ainda neném, engateando e começa a andar, é exatamente nas mãos do papai ou da mamãe que a gente segura para começar a dar os primeiros passos na vida. A capoeira também. Bem simbólico, né? Bem simbólico. É muito forte. E você faz questão de pegar na mão dos seus alunos? Faço questão, porque eu sigo, né, as mesmas doutrinas, a mesma forma que meu pai trabalhava. Lógico que não existe 2 seres humanos iguais, né? Bimba foi Bimba. Eu sou apenas um seguidor, um discípulo. Hoje eu me considero uma pessoa que tem... Eu sou um missionário do trabalho dele. Então, eu tenho minha forma de fazer, mas é do mesmo jeito que ele fazia a sua metodologia, os seus princípios e os seus rituais. A gente faz tudo igual. Então você é um guardião dessa capoeira, né? Assim me chamam, né? Eu não tenho muito apego a títulos. Então, as pessoas me chamam de guardião, você que está segurando o legado do seu pai, tal. Cada um fala alguma coisa, você é o príncipe, você é isso, o mestre, blá, blá, mas eu nunca me liguei nisso, não. Para mim,
tá acima, a minha missão está acima de título, de se eu sou um mestre, se eu sou, sei lá, se eu sou um guardião. Isso aí são reflexos que as pessoas enxergam em mim. Eu agradeço, lógico, mas a minha preocupação mesmo é de preservar e perpetuar o trabalho do meu pai. Perfeito. E, voltando, quando você era criança, e seu pai pegou na sua mão, você gingou, e como é que foi esse aprendizado, você criança? Como é que você lembra desse aprendizado, os companheiros daquela época, as referências daquela época? Eu lembro de muita gente. Uma das referências minha dos discípulos do meu pai era um chamado Alegria, porque mesmo eu sendo criança, né, 7, 8 anos de idade, eu já fazia a cintura desprezada e vários balões com um cara que já era adulto, então ele tinha muita técnica de jogo. Uma das matrizes, né, do trabalho do meu pai, que é o batuque africano, é tudo à base de queda. E a Alegria foi um dos discípulos do meu pai que eu vi que tinha muita facilidade na parte dos movimentos desequilibrantes. Então, isso eu gostava muito. Mas, sim, minha vida foi tranquila porque foi uma coisa espontânea, né? Meu pai não obrigava a gente a fazer nada. Então, eu fazia aquilo como as crianças vão para a rua jogar bola, jogar uma gude, empinar uma raia, uma pipa. Então, para mim, era uma diversão também ali naquele momento. Eu estar ali curtindo meu pai, curtindo o treino, curtindo ele cantar, curtindo ele tocar. Então, eu curtia dele chegar em casa e tirar o chinelo dele, né? Tirava o sapato, botava o chinelo, ajudava a tirar o paletó, a camisa dele para pendurar e tal. Então, essas coisas foram coisa de dia a dia. Orgânico, né? Você é considerado um excelente tocador de berimbau, eu considero dessa forma, e muitos mais. E como foi a sua introdução com berimbau na capoeira regional, com seu pai, ou foi depois? Não, logo nos primeiros passos na capoeiragem, eu pedi a ele que eu queria aprender. Então ele fez um berimbau menor, né, para mim, e como mesmo sendo um berimbau pequeno eu não conseguia segurar direito, eu amarrei um cordão e botava no caibo do telhado. Você estava na beira da cama e comecei a tocar assim. Então ele falou assim: você tem que pegar o berimbau e fazer. São Bento, eu te pego, te jogo no chão, castiga esse negro, conforme a razão, dandim, dandandim. Então eu fiquei nesse dandandim muito tempo. E às vezes minha mãe ficava chateada que era ruim aquela coisa, o tempo todo mal tocado, lógico, e sempre a mesma coisa, dandim, dandandim. Até que chegou o dia que eu, sempre observando ele tocar, eu perguntei: meu pai, mas olha, eu tô tocando assim, mas tem uma coisa diferente que o senhor faz aí. Aí ele falou assim: agora suja as notas. Aí eu disse: rapaz, o que será sujar as notas? Aí eu fui para casa pensando, aí comecei a tocar e observar, e eu descobri por mim mesmo que sujar as notas era colocar os chiados ou os arranhados que as pessoas falam, né, entre as notas. Aí o resto eu aprendi sozinho, só olhando ele. Orgânico, né? Foi legal porque com o tempo eu tive a necessidade de criar uma metodologia que eu consigo escrever o disco do meu pai todo em um papel. Bacana. E aí eu dou aula em cima disso. Pô, que bacana. As rodas na sua infância, lá na casa, na academia de seu pai, como é que era? Era quente, era morna? Como é que era a tensão das rodas ali? Normalmente meu pai não fazia roda na academia, não. Só tinha as aulas e no final de cada aula ele tocava pra gente jogar 2 a 2. E as rodas ficavam só dia de domingo no Nordeste Amaralina, que era a sede onde ele fazia os batizados, as formaturas, apresentações. E a gente jogava de acordo com o que ele estava tocando. Normalmente era mais do somente grande, mas de vez em quando ele tocava uma mangueirinha para a gente jogar mais lento, mais baixo. Certo. Por aí. Você foi com seu pai para Goiás, né? Sim. E lá, você continuou treinando? Como é que foi essa passagem por lá? Mas não foi muito bom, não, porque em verdade foi uma decepção total, a família toda, né? Começando de meu pai, aí a esposa dele, as esposas, no caso, que foi 2 famílias que veio para lá,
seus filhos, algumas pessoas que eram do show cultural também dele. Foi uma tremenda decepção, porque o que foi prometido para ele não aconteceu. E como ele tinha prometido que se não gozasse nada de Goiânia ia gozar o cemitério, ele preferiu morrer lá na saudade, na angústia, do que voltar para a Bahia. E lá eu continuei, ele morreu, eu continuei um tempo lá treinando com a galera, né, que ele já tinha feito bastante aluno também lá. Depois fui morar em Brasília e abri minha primeira escola de capoeira em Brasília. E depois dessa passagem, né, do seu pai, você sozinho, como você continuou com seus treinamentos, a força para manter esse legado? Como é que, de onde você tirou toda essa energia, meu irmão? Pois é, acho que isso aqui é uma coisa divina, mas o meu cunhado, ele, antes de meu pai falecer, tinha pedido para ele tomar conta de mim. E lá em Brasília, ele me ajudou a oficializar, registrar a academia. Eu comecei a dar aula em uma escola do governo, uma escola pública. Mas em 77 ele resolveu voltar para o Salvador com minha irmã e aí eu voltei junto com eles, né? Estava com quase 18 anos. E chegando em Salvador, eu frequentei as rodas de rua, de festa de largo, várias escolas de capoeira da linha do meu pai e de outras linhas de capoeira também. E só fiz parte também em show folclórico, os mais famosos da Bahia, né? Eu fiz parte do Brasil Tropical, que era do Caminho da Rua, Tenda dos Milagres, que era do Grupo Oxum, de Carlitinho, e o restaurante Moenda também tinha show lá do Vermelho, que foi discípulo do Mestre Pastinha. Sim. Então fazia show lá também. Então só em 84 que eu recomecei a dar aula de capoeira, mas não era como hoje. E quando eu cheguei na Bahia, eu não vi mais a capoeira do jeito que a gente trabalhava, do jeito que meu pai trabalhava, do jeito que eu aprendi. Então eu tentei fazer as mesmas capoeiras que eu via na época lá, né? Isso é de 84 até o comecinho de 90. Eu experimentei todas as coisas que tem nas outras capoeiras, mas aí deu tudo errado. Aí eu tive que voltar a trabalhar com capoeira regional e a força foi divina. Por exemplo, tinha coisas que acontecia. Uma vez eu estava assistindo, eu estava em um bar, olhando o Jornal Nacional e deu uma notícia lá, que um capoeirista matou o outro lá. E a maioria dessas coisas que acontecia, brigalhada e falta de respeito nos eventos, nas coisas que aconteciam, as pessoas falavam, não, mas isso aí é porque é capoeira regional. Então isso me doía, porque a vida inteira meu pai sempre cuidou bem de todos os seus discípulos e discípulas, a ponto de ele chamar atenção se você estivesse jogando muito fora da técnica com alguém que não fosse da sua altura, sabe? Eu falo da altura de tecnicamente, né? Ele tinha maior cuidado e é um dos princípios da capoeira regional é você obedecer às guardas vencidas e respeitar a integridade física do seu parceiro ou parceira. Então essas coisas começaram a me empurrar a voltar a trabalhar com capoeira regional e tentar mostrar para o mundo o que foi que meu pai concebeu enquanto capoeira, o trabalho dele. Então essas coisas que aconteciam na época lá, e até hoje ainda tem muita coisa que acontece aí, eu vejo aí umas certas disputas de capoeiras e tem a imagem de meu pai atrás às vezes, os caras trocando tapa e tudo mais, e eles falam que é capoeira regional, tá? E meu pai deixou gravado e falava sempre que para você lutar não precisa de música. Mas muita gente até hoje não entende que para você trocar porrada com alguém, para que ritmo? O ritmo é para ritmar o jogo, não é para você disputar. O ritmo é para jogar, né? Se quer disputar, tira o berimbau, tira o pandeiro, tira as palmas, aí vai disputar. Mas se tem música, é para jogar. Então, é um dos princípios da capoeira regional, você obedecer ao ritmo do berimbau. Então não tem como você brigar com o ritmo. Perfeito. O seu trabalho na escola Filhos de Bimba, porque aí você retoma o legado da regional, que é de herança, e aí você faz aquele trabalho maravilhoso. Quando a gente vê no vídeo, dá até vontade de estar ali, sabe como é que é? E fala sobre esse trabalho na escola Filhos de Bimba, quando você traz os mais velhos, você reúne aquela turma de Bimba toda. Na verdade, essa reunião da turma
do meu pai foi uma iniciativa de Fred Abreu, que era um grande escritor. A gente considerava ele como um mestre, porque ele era realmente um mestre no que ele fazia. E ele teve essa ideia. Primeiro a gente fez a festa da Iuna e depois a Zumbimba, e ele falou, vamos convidar todos os alunos do seu pai, vamos procurar, a gente vai ir de porta em porta convidando essas pessoas para voltar e mesmo para fortalecer essa ideia de restaurar a capoeira regional. E aí resultou da gente fazer uma fundação. Então a Fundação Mestre Bimba começa com a turma de Bimba e alguns familiares, eu, meu irmão, minha irmã, né? E a preocupação exatamente da fundação é a preservação e difusão do trabalho do meu pai. E aí acabou que a fundação abriga até hoje 2 grandes projetos. O projeto Capoeirê, que é um projeto social, que a gente trabalha nos bairros menos favorecidos, mais afastados do centro da cidade, por sinal. E a escola de formação, que é Filho de Bimba, escola de capoeira, que a gente tem como um grande laboratório, né, de experiências, de pesquisas, sei lá. E graças a Deus tem dado muito certo, porque assim como o projeto Capoeirê tem dado bons frutos, né, tem pessoas que vieram do Capoeirê que hoje são professores dentro da faculdade, da universidade, né, tem pessoas que são advogados, tem pessoas que estão na Europa trabalhando com capoeira, trabalhando com outras coisas, que vêm da nossa favela, né, da nossa comunidade. E as Filhas de Bimba Escola de Capoeira se espalhando pelo mundo todo e atendendo todas as capoeiras do mundo. E hoje a nossa intenção com a Fundação Mestre Bimba, além desses 2 projetos, é abrir para associados, independente de que linha de capoeira ele seja. A gente está montando uma plataforma que é para as pessoas se associar e ter acesso a informações sobre a vida do meu pai, sobre a capoeira regional, tanto a teoria como as práticas. Você lançou um livro, né? Fala um pouco sobre esse livro pra gente. Em 2018 foi os 100 anos da capoeira regional. Então a gente colocou lá, né, o Bimba, né, 100 anos da capoeira regional. E a principal intenção desse livro, primeiro, foi amparar os meus discípulas, porque a minha preocupação é que quando Deus me chamar, eu fazer minha passagem lá e encontrar com meu pai, não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque meu pai morreu, a capoeira continuou se espalhando, se perdeu muita coisa, por causa que meu pai não sabia nem ler, nem escrever, normalmente ele assinava o nome, e não deixou nada, ou basicamente nada escrito. Então eu tive a preocupação de estar escrevendo, deixar tudo registrado, porque vai ter um parâmetro dos meus discípulos, dar prosseguimento a esse trabalho, a esse legado, né? E ficou tão bacana, né? É chato falar isso, mas o livro ficou legal, ficou bacana, porque as pessoas que não são da escola também estão aproveitando, estão lendo, estão gostando, estão parabenizando. E em termos de capoeira, hoje é o livro mais vendido na Edufba, né? Da editora da universidade. E isso é legal porque na próxima semana eu vou sentar na mesa de conversação por causa do efeito que esse livro deu dentro da gráfica da editora da universidade. Pô, bacana, hein? Pra gente finalizar, a gente tinha a gente passa uma ideia, Mestre Bimba, uma pessoa imponente, mas os alunos falam que ele era muito divertido, uma pessoa muito descontraída. Você lembra de algum caos, uma coisa interessante, um caos que vale a pena as pessoas ouvirem, da escola, algum fato? Nessa reunião, o pessoal do Filhos de Bimba deve ter acontecido algumas conversas muito interessantes, muito divertidas também, né? Olha, em verdade, para mim, tudo o que aconteceu na vida do meu pai, assim, não tinha nada que me chamava atenção em especial, porque para mim era uma coisa natural do dia a dia que acontece dentro de casa, né? No caso, assim,
Se você perguntar hoje a meu filho ou meus filhos alguma coisa especial, eles vão ficar meio assim, porque no mundo dele eu sou o pai. Então, para ele, tudo que eu faço é basicamente natural, né? Apesar de que um dos meus filhos já falou, meu pai, eu vou querer seguir o legado do meu avô, eu acho isso maravilhoso. Mas do que eu posso dizer assim, que o que mais me impressionou, me impressiona até hoje em relação ao meu pai, era a forma dele educar sem precisar de gritar, sabe, de falar bruscamente, como muitas pessoas pensam que ele era sisudo, todo brabo. Não, ele bastava olhar. Então, essa forma dele educar talvez seja o que me chamou mais atenção na vida do meu velho. Depois vocês podem ver que tem na internet aí, tem um vídeo que meu pai está fazendo uma roda na academia, dessa vez é na academia, que foi uma coisa especial, que alguém, sei lá, não sei quem foi, mas teve uma equipe de filmagem que pediu para ele fazer uma roda lá, ele fez. E nessa roda que ele começa a tocar, aí um dos alunos dele, Atenilo, entra no pandeiro atravessado, ele faz assim. Bem marcante, é bem marcante. Então ele não grita, você é burro, não sei o quê, nunca ouvi falar no pai. Ele dá uma olhadinha assim, e muitas vezes até se você estava fazendo alguma coisa que não estava no padrão, meu pai te olhava, aí você não via, aí alguém falava, olha, o mestre está te olhando. Pronto, se consertava e acabou. É aquele mestre que inspira, né? Sim, ele tinha uma energia tão forte que mesmo as pessoas da rua que não conheciam ele, onde ele chegava, as pessoas olhavam para ele e sentiam alguma energia diferente. Então, é isso que eu posso dizer assim, que ele era uma pessoa extraordinária. Meu pai era uma pessoa que veio para esse mundo iluminado, veio para esse mundo com uma missão muito especial. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Nenel está querendo imitar o pai dele. Eu acho isso, rapaz, tão longe das minhas intenções. Eu tenho certeza que ninguém nunca vai conseguir imitar meu pai em nada. Ele foi uma figura singular. Sabe? Meu pai foi um cara fantástico. Eu falo assim, para mim foi um rei negro. Foi mais um dessas pessoas que fez muito pela cultura, fez muito pelo país, fez muito pela Bahia e muito pouco reconhecido. E às vezes até eu chego a falar que se meu pai tivesse nascido na Europa, nos Estados Unidos, seria uma outra realidade da vida e com certeza ele ia ser estudado. Porque ele não era uma figura normal, não. Ele era especial. Mestre, valeu para vocês, mestre Nenel. Deixar uma mensagem para a galera. Rapaz, vamos viver capoeira. Eu respiro 24 horas, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é capoeira, porque dentro da capoeira você pode encontrar qualquer coisa que você precise. Viu aí o mestre? Então vamos viver capoeira. Isso. Mestre. Valeu, velho.